orar, vamos falar com Deus. Você que está em casa também, vamos aproveitar a situação, mas vai dar mais ou menos, não vai dar nem uma hora. A gente tem que ficar focadinho. Se ficar em pé, se for o caso, fique em pé, toma um café, que a palavra tenho certeza que será poderosa. Pai amado, Pai querido, estamos na sua presença, meu Pai, nessa madrugada. E agradeço, meu Pai, essa grande oportunidade que o Senhor está nos dando. Meu Deus, visita cada igreja, visita cada casa, visita cada coração, meu Deus. Meu Deus, que essa madrugada, meu Pai, seja uma madrugada de revelações, de entendimento, de crescimento, de avanço, de rompimentos. Meu Pai, que o Senhor possa tocar em cada coração, meu Deus. E que todos nós venhamos ser cheios do Espírito Santo, meu Pai. Cheios, meu Pai. E que possamos, meu Pai, compreender, viver, meu Deus, a passagem que nos ensina: eu amo os que me amam e que me buscam na madrugada me encontram, meu Deus. Que possamos buscar, meu Pai, e te encontrar. Que cada um, meu Pai, que está aqui, veio buscar, meu Pai, realmente, verdadeiramente uma resposta, e que cada um possa levar essa resposta consigo. Peço, meu Pai, que o Senhor venha nos ajudar, nos abençoar, nos guiar, nos dar, meu Pai, nos presentear, meu Deus, com uma quinta poderosa. Nós estamos consagrando, meu Deus, essas primícias. Nós estamos dando ao Senhor, meu Pai. Essa casa firme, meu Pai, não é, meu Deus, qualquer trabalho. Nós não podemos aceitar viver qualquer coisa, entregar qualquer palavra, meu Deus, e realizar qualquer oração, meu Deus. Isso aqui é um grande portal, meu Pai. Eu creio e peço graça, peço favor, meu Deus, que o Senhor tome o meu coração, tome os nossos corações, meu Deus, e que possamos possuir, meu Pai, entender, meu Deus, e praticar as tuas vontades, meu Deus. Muito obrigado, meu Pai, eu te amo e te agradeço demais, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém e amém, graças a Deus. Pode sentar, por gentileza. Hoje nós vamos falar um pouco de Saul, mas antes, eu lembro que no dia 2, domingo, né, ou melhor, 9 de maio de 2021, a bispa ela pregou uma palavra muito forte, e eu acredito que todos que estavam naquele culto vão lembrar da teoria da janela quebrada. A teoria da janela quebrada diz que se quiser reduzir uma criminalidade em uma região, em um bairro, uma das primeiras coisas e mais eficazes é consertar as janelas quebradas. Porque os sociólogos perceberam que consertar janelas quebradas diminuía a criminalidade. Isso parece até bobagem, mas o grande problema resolvido era com uma restauração de uma janela quebrada. Isso funciona. Consertar janelas envia um sinal que a anarquia não seria tolerada e o crime não era um padrão aceitável. Deus inicia as maiores mudanças em nossas vidas com as coisas pequenas. As coisas mais pequenas que muitas vezes a gente não considera relevante, é totalmente relevante. Quanto mais você a conserta, achaduras, janelas, coisinhas que para muitos traz um padrão. Eu lembro que teve um dia que eu cheguei em casa e a Jéssica tinha o costume, né? Às vezes dá uma escapadinha, né? Mas dá um costume de quando começar a passar roupa, começa a botar roupa em tudo. Aí você bota a roupa no sofá, na cadeira, vai botando. Você vê, você só está tropeçando em cima de roupa. E aquilo passava uma mensagem que a casa não estava uma casa organizada, mas ela estava organizada. Mas embaixo, em cima da casa, tinha roupa. E a visão que muitas vezes os meus filhos estavam vendo, era uma visão que conscientemente ela não estava enxergando que aquilo parecia uma imagem bagunçada, mas não era. Quando você começa a passar roupa, passa aquela imagem. Se você fica um dia daquele jeito, 2 dias, você começa a estabelecer um padrão que eu não posso aceitar. A gente não pode aceitar, e ela entendeu. E nós estamos aprendendo naquele momento que os nossos filhos poderiam adaptar e crer num padrão. E quando vê o quarto deles,
estava bagunçado. Por quê? Porque a sala estava bagunçada. Isso cria uma mensagem, parece algo pequeno, mas não é. Então, quando começa a arrumar um padrão, e o padrão tem que ser organizado, você tem que fazer uma hora, pegar, passar e botar na gaveta. Você cria um padrão. Eu tinha um padrão que, quando eu começava a procurar alguma camisa, ao invés de eu levantar a camisa, eu desdobrava ela. Eu só tirava da frente e depois recolocava mais ela bagunçada. Acredito que outros homens estão reconhecendo a história igual. Né? Depois vamos testemunhar aqui o resto. Quando você vai começando a limpar, o homem muitas vezes tem o padrão de só tirar a roupa e não colocar ela novamente do mesmo jeito. Você vai começando a criar um padrão. A gaveta organizada agora ela fica desorganizada. O que Jesus ensinava, milagres espantosos sempre são precedidos por tempos de ensino. Antes deles viverem uma pesca maravilhosa, Jesus ensinava naquele barquinho que quase afundou de tanto peixe. Quando a gente fala um pouco de Saul, como eu falei inicialmente, eu vou até ler 1 Samuel 13. Coloca para mim, por gentileza, 1 Samuel 13. Saul tinha 30 anos de idade quando começou a reinar e reinou sobre Israel 42 anos. Saul escolheu 3.000 homens de Israel, 2.000 ficaram com ele em Miquimás e nos montes de Betel, e 1.000 ficaram com Jonatas em Gibeá de Benjamim. O restante dos homens ele mandou de volta para suas tendas. Jonas atacou o destacamento dos filisteus em Gibeá, e os filisteus foram informados disso. Então Saul mandou trocar a trombeta por todo o país, dizendo que os hebreus fiquem sabendo disso. Todo Israel ouviu a notícia que Saul tinha atacado o destacamento dos filisteus, atraindo o ódio dos filisteus sobre Israel. Então os homens foram convocados para se unirem a Saul em Gilgal. Os filisteus reuniram-se para lutar contra Israel, com 3.000 carros de guerra, 6.000 condutores de carro e tantos soldados quanto a areia da praia. Eles foram a Miquimás, a leste de Bet-Aven, e lá acamparam. Quando os soldados de Israel viram que a situação era difícil, quando eles viram, por quê? Aquilo era muito interessante porque os homens ali, os soldados de Israel, tinham um líder que também trabalhava com a visão. Então ele não trabalhava através da confiança e da obediência. Aqui era o primeiro teste, um teste grande de Saul. E Saul, ele ia mostrar que ele esperava em Deus, mas não esperava por Deus. Viram que a situação era difícil e que seu exército estava sendo pressionado. Quantos de nós até começamos direito? E o problema ele vem muito maior do que a gente estava esperando. E você vê que agora, até então, uma pressão aceitável. Agora você vê que é uma pressão que começa a incomodar. Esconderam-se em cavernas e buracos. Um povo que tem um Deus não existe essa opção de você, primeiro, fugir. Segundo, você se esconder em cavernas, em buracos, entre rochas e poços e cisternas. Olha a situação. Olha o que é uma liderança fraca, medrosa, uma liderança covarde, uma liderança egoísta que traz em cima de um exército. Tudo aquilo que o líder gerar, vai ser gerado e vai cair em cima da igreja. Eu estava falando recentemente com um prestador de serviço na igreja, e ele estava falando, que na igreja que ele vai, está uma onda de divórcio. Eu falei, é mesmo? Eu falei, mas e o pastor, como está? Ah, ele está com problema no casamento. Tudo aquilo que acontecer na igreja
ela vai ser a consequência do líder que está no altar. Uma igreja próspera curada é um pastor próspero e curado. Tudo aquilo que acontecer vai ser derramado do altar. Eu lembro de uma história, né, de um pastor americano, que ele foi pego na imoralidade, e aquilo foi muito ruim, porque você via, as pessoas falavam nesse documentário, a onda, ele falava, as pessoas usavam essa expressão, havia uma onda de sensualidade na igreja, porque o pastor era muito vaidoso, imoral, e estava traindo a sua esposa, né? E aquilo começou uma onda de fornicação, lascívia, luxúria, imoralidade, e aquilo começou a gerar por toda a igreja. Aqui você vê um Saul covarde, e você vê o resultado da covardia dele. Quando foi pressionado, esconderam-se, correram, fugiram, roçam. Não tinha nem onde. A pessoa no medo, ela arruma um esconderijo. A pessoa no medo, aonde não tem, ela arruma. Ela vira um esconderijo para ela. E aqui está mostrando um povo que corre, se esconde, caverna, buraco, onde tem. Você vê que é onde tinha. 7. Alguns hebreus até atravessaram o Jordão para chegar à terra de Gade e de Gileade. Saul ficou em Gilgal, e os soldados que estavam com ele, o que acontecia? Tremiam de medo. Os que ficou tremia, os que fugiu nem sei o que estava mais ali, já estava tudo borrado já, né? O negócio de situação que estava. A confiança não existia em Deus, não existia esse laço de realmente que Deus iria suprir. Até o último momento alguma coisa ia acontecer. A mentalidade de Saul é a que predominava por todo o exército. Essa é a mentalidade de uma pessoa que não confia em Deus. Sempre que você não confia em Deus, você vai gerar incredulidade, vai gerar dúvida e vai gerar principalmente covardia. Por isso que os primeiros serão lançados no lago de fogo e enxofre serão os covardes. Ele esperou 7 dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Preste atenção. Eu acredito que muitos estão olhando essa história e estão se vendo como um espelho agora. Porque espera os 52 dias, espera as 7 semanas, espera o jejum, espera todo o trabalho e tem coisa que não acontece do seu jeito. E ao invés de você confiar no seu jeito, você está correndo da sua maneira, mostrando que você ainda é um carnal, não é um espiritual. Uma pessoa que é espiritual, ela sabe que o prazo foi dado, mas se até então não aconteceu, é mais um teste. Se você tinha um teste dos 7 dias, agora entre um outro teste do 8 dias. Se você não conseguiu em 7, pode ser que aumente mais um. E para testar você, o que vai acontecer agora? O que vai sair agora do Saul? Se você é um Saul ou um Davi neste momento. Mas este não chegou a Gilgal, e os soldados de Saul começaram a se dispersar. Já estava tremendo. Os que fugiram estavam em buraco, em cisterna, atravessaram o Jordão para Gade. Os que ficaram tremia. Os outros que começaram o quê? Não, eu espero aqui, Saul, eu espero 7 dias. Deu 7 dias, começou a correr. E Saul não tinha discernimento nenhum. Por quê? Porque não tinha relacionamento, não tinha sabedoria, não tinha intimidade. E os soldados começaram a se dispersar, 9. E ele ordenou, traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. Traga-me aqui, deixa eu resolver. Não, peraí. Se não chegou, deixa eu fazer do meu jeito. Deixa eu sacrificar mais um pouquinho. Deixa eu dar agora. Não, se até então, eu não entendi que a obediência sempre vai vir na frente do sacrifício. Então, peraí que eu vou resolver. Dá meu carro aqui, ó. Não, dá minha casa. Deixa eu sacrificar tudo.
que eu preciso de uma resposta. E quem disse que Deus precisa do seu sacrifício? Deus precisa da tua obediência. E tem gente que pela covardia, pela falta de intimidade, por não estar na frequência com Deus, por estar fora da frequência de Deus. Sabe quando você bota, o rádio está lá, 100.9. Você bota 100.7, você começa a ouvir um chiadinho, até está ouvindo, parece que tem uma frequência, parece que a rádio está certa. Aí quando você vê, você está errado. Quando você joga no 100.9, começa a ficar audível. Quando você está na 100.7, você ouve algum chiado, porque você não está ouvindo direito. Você ainda está lá, está embaçado as coisas. Você está vendo como Jesus ainda, quando curou o cego lá, ele ainda via pessoas como árvore. Peraí, vamos fazer de novo aqui, vamos forçar um pouquinho mais. Então, traga-me o holocausto, sacrifícios de comunhão. Saul então ofereceu o holocausto. Quando terminou de oferecê-lo, Samuel chegou. E Saul foi saudá-lo. Perguntou-lhe Samuel, o que você fez? É interessante isso, que para quem não tem discernimento, quem não tem, estava certo aquilo. Será que alguém ali naquele exército, os sacerdotes que estavam com ele, alguém questionou aquele sacrifício? Porque uma pessoa que não tem relacionamento, a pessoa que não entende e não conhece a Deus profundamente, acha que está certo. Mas quando vê, está errado. Por quê? Porque aquele momento não era de sacrificar. Aquele momento era de esperar. Aquele momento era de obedecer. Não era o momento de sacrificar. Quando você quer se parecer espiritual, você passa esse tipo de vergonha. Você encerra ciclos. Você perde o teu reinado. Por quê? Porque você, em vez de você querer conhecer a Deus, você quer parecer que conhece a Deus. Tem gente que quer conhecer o pensamento de Deus, mas não conhece nem o próprio. Aquilo que Deus está mesmo direcionando você. O que você fez quando vi que os soldados estavam se dispersando, que não tinha chegado no prazo estabelecido, que os filisteus estavam reunidos em Miquimais, pensei, agora os filisteus me atacarão. Presta atenção. Vê se essa história não é parecida com a tua, que talvez você está vivendo hoje. O amanhã não te pertence, só tem o hoje. Você quer trabalhar no futuro. Você conjectura que por Deus não ter chegado na hora, você vai ser atacado, você vai perder, vai sofrer humilhação, vai acabar teu casamento, vai perder tua casa, perder porque você conjecturou. O diabo trabalha em cima de pensamentos. O diabo trabalha em cima de sentimentos. Sentimentos são eternas crianças que nunca amadurecem. A mente mente. Os olhos, a Bíblia fala o quê? Guarde seu coração, porque dele depende de toda a sua vida. Os olhos, o que eu falei agora no culto jovens? No culto dos jovens, caso os seus olhos está te levando para o inferno, arranque ele, porque é melhor você entrar com um olho no céu do que os 2 olhos no inferno. É melhor você entrar mutilado no céu do que perfeito no inferno. Então, agora eu pensei, repita comigo, pensei. Agora os filisteus, agora o diabo vem me atacar e eu não busquei o Senhor. É interessante que quando você pega a história de Moisés, quando os egípcios estão chegando, está lá Moisés clamando. O que Deus diz para ele? Diga ao povo que marche. Por que você está clamando a mim? Quem lembra dessa passagem aqui? Diga ao povo que marche. Por que você está clamando? Você já clamou. Você já buscou. Não tem o que falar mais. Quando Abraão ele recebeu a direção de oferecer Isaac, 3 dias o Senhor ficou em silêncio com ele, porque ele já tinha falado. Não tem mais o que falar. A tua direção é sacrifica o Isaac. Você chega e sacrifica. Acabou. Você chega e espera. E vai acontecer. A fé é você crer sem ver.
Se você vê, não é fé mais, você não precisa de fé. Isso não é fé porque você está vendo. A fé é crer no invisível, naquilo que é imaterial, aquilo que não é tangível, intangível. E eu não busquei o Senhor, por isso senti-me, repita comigo, obrigado. Os sentimentos te enganam, eu me senti obrigado. Se ele se sentir obrigado, por que tem pessoas que não se sentem obrigadas a jejuar? Obrigada a orar, obrigada a perdoar. Mas quando a gente precisa de algo urgente, a gente vai para o mais fácil. Aqui para ele é mais fácil. Para muitos, o sacrifício, o dinheiro é o mais fácil. A obediência que é o mais difícil. Sempre vai ser assim. O obediente sempre vai ser um sacrificante, mas o sacrificante nunca será 100% um obediente. Aquele que bota o sacrifício antes da obediência. Então, por isso senti-me obrigado a oferecer o holocausto. Disse Samuel, você agiu como um tolo. Mas eu acabei de passar aqui, eu dei tudo que eu tinha. Não tem mais nada, ó minha escritura. Nem meu carro, nem minha casa, passei aqui meu dízimo, minha oferta em 12 vezes sem juros na maquininha da igreja. Você agiu como um tolo. Deus não te tinha pedido isso. A falta de ter discernimento, a falta de ouvir o Espírito, a falta de entender os processos, a falta de você realmente ouvir a Deus, traz essas coisas para a sua vida. Você, além de oferecer sacrifício que não precisava, não era para isso, não te chamei para isso, não mandei você fazer isso, você agiu como um tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, lhe deu. Se você tivesse obedecido, se você tivesse lá atrás, o que eu comecei falando aí da janela quebrada, se você tivesse lá atrás fechado essas janelas, você hoje teria mais um relacionamento mais profundo com Deus. Você estaria entendendo realmente o que Deus quer. A permissão de manter janelas quebradas na sua vida te afasta de Deus. Por você não fechar as janelas pequenas, quebradas, as rachaduras, as fechaduras, as coisinhas na tua vida, que para você é coisinha, mas para Deus é coisona. Para você é insignificante para Deus, mas para Deus é importante. Você gera essas coisas. Você nunca está na frequência. Você nunca está entendendo o que Deus quer. Você agiu como um tolo, desobedeceu a Deus, desobedeceu o mandamento. O seu Deus, se você tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Olha que interessante, um ato seria estabelecido para sempre todo o seu reinado. Mas talvez, você vê como Deus é perfeito, né? Se Ele tivesse estabelecido, será que a gente conheceria Davi como conheceu? Será que a gente conheceria esse Davi tão maravilhoso? Tão obediente. Será que a gente estaria lendo os Salmos de Davi? Você percebe que às vezes um erro não é um erro, mas faz parte de um processo, de um propósito, mas mesmo assim a pessoa tinha oportunidade de fazer. Talvez seria Salmos escrito por, talvez, Saul. Por que não? Mas Deus levantou alguém melhor, e assim que é. Próximo. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração. Através de um ato que você poderia ter somente obedecido, algo simples. Porque o diabo ele trabalha dessa maneira. O povo trabalha pela vista, porque o líder trabalha pela vista. Então o líder, ele o quê? Ele até então não tinha feito isso, quando ele viu aquele povo correndo, fugindo. Mas ele deu prazo. Não deu hora, o momento que Deus falou que ia vir, então acabou. Não tem mais Deus, agora é o medo. E aquele momento ele entregou tudo o que ele tinha, por quê? Porque pela vista que ele se alimentou da cena do exército indo embora. Sabe quando a pessoa entende que quanto mais a condição que você tem vai embora, mais você vê que o milagre vai ser maior? Esse é o segredo. O segredo é esse. Quando você tem 32 mil soldados, como era Gideão, é uma coisa. Agora, quando você fica 300, aí sim,
Deus vai saber se realmente você ama Ele, se realmente você confia 100% em Deus, porque 32 mil é até mais fácil, é muito mais fácil. Às vezes na sua conta bancária cheia, a sua saúde perfeita, não te exige tanta fé, tanta confiança assim. Mas quando está no zero, no negativo, e quando você começa a aparecer exame, diagnóstico, né, da sua saúde, começa a realmente bater na tua porta, aí você começa a ver qual é o nível de relacionamento que você tem com Deus. Porque é pela vista. Saul, ele trabalhava assim. E é dessa maneira que muitos estão trabalhando. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e designou o líder de seu povo. Pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Coloca no... Isso. 1 Samuel 15 agora. Samuel disse a Saul: eu sou aquele a quem o Senhor enviou para ungí-lo como rei de Israel, o povo dele. Por isso, escute agora a mensagem do Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos: castigarei os amalequitas pelo que fizeram a Israel, atacando-o quando saía do Egito. Agora vão, ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. Vamos ler novamente esse versículo. Agora vão e ataquem os amalequitas e consagrem ao Senhor para destruição tudo o que lhes pertence. O Senhor queria que eliminasse os amalequitas da terra. Seria tudo. Não os poupem. Matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos, bois, ovelhas, camelos e jumenta. Para mim, tudo é tudo. Para você, tudo é tudo? Sim ou não? Mas Deus é tão maravilhoso que Ele fala o seu tudo. Porque às vezes o seu tudo não é o meu tudo. Às vezes quando eu falo, entrega tudo ao Senhor, você vai e entrega até um ponto. Entrega tudo para você é tudo. O seu tudo vai até o limite da dor. Quando começa a doer, você para de entregar. Mas Deus, Ele usou Samuel para falar qual é o seu tudo. Então eu vou te falar, o seu tudo pode ser esse, Saul, mas eu vou te mostrar para você não falar que eu não falei. Então agora você vai entender o que é o tudo de Deus. O tudo de Deus é: matem homens, mulheres, crianças, recém-nascidos. Porque para você, na sua moralidade, na sua ética, você vai até um ponto. Eu não for recém-nascido. Recém-nascido é um bebê. Você é doido de matar um recém-nascido? Matar criança? Sou louco de matar criança. Matar boi, o que o boi peca agora? Boi ora. Ovelha, camelo, jumento. Deus, Ele te mostra. Eu vou de cima para baixo ou de baixo para cima. É tudo. Quando eu falo é tudo, é tudo. Então, antes de eu continuar, preciso que você entenda que o seu tudo não é o tudo de Deus. Para você conhecer o tudo de Deus, você precisa saber como Deus trabalha, o que Deus está exigindo de você. E às vezes até hoje você está com a tua vida travada porque o teu tudo não é o tudo de Deus. Você vai até um ponto. E quando Deus fala, faltou o recém-nascido, faltou o jumento, faltou o camelo, faltou ovelha, faltando isso aqui, ó, ainda está no teu jardim, ainda está na tua vida, está no teu computador, está lá na tua rede social, está faltando jumento. Está faltando jumento, você não matou o jumento. Você não está matando o jumento, acaba de matar o jumento. Olha o filhinho do jumento, olha o boizinho, o bezerrinho, olha as ovelhas, olha a galinha, olha tudo. Essas pessoas não observam que Deus está exigindo tanto. E Deus, Ele quer que elimine coisas, que não sobre nada, não sobre resquício. Deus não quer nada. E às vezes a gente está aqui conjecturando que Deus não vai pedir isso aqui. Deus não vai pedir um recém-nascido. Deus não vai. E muitas vezes tem pecados na figura do recém-nascido, daquele que não foi desmamado, ainda que você não quer matar. E Deus está falando,
A tua vida está travada por causa disso. Você não entendeu ainda o que Deus quer. Deus quer que você por inteiro. E quando você está por inteiro, você só obedece. Você não tem coisa que Deus não quer que você pense. Deus quer que você obedeça. Se você pensa, você não faz. 4. Então convocou Saul os homens e os reuniu em Telaim, 200.000 soldados de infantaria e 10.000 homens de Judá. Saul foi à cidade de Amaleque e armou uma emboscada no vale. Depois disso, os queneus, retirem-se, saem do meio dos amalequitas para que eu não os destrua junto com eles. Pois vocês foram bondosos com os israelitas, quando eles estavam vindo do Egito. Então os queneus saíram do meio dos amalequitas. E Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Ávila até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, começou pela cabeça. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag o melhor das ovelhas, dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom. Era bom para quem? Não era para Deus. A gente é muito bom entregar o que é ruim. Entregar o que é fácil. Mas poupa tudo o que é bom. Tem gente que está poupando tudo que é bom. Mas tudo que era desprezível e inútil destruíram por completo. Você vê uma maneira carnal de lidar. Uma maneira carnal de viver. 10. Então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele abandonou e não seguiu as minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. É interessante que a primeira prova demonstrou que Saul, ele era um homem carnal. Quando você vai lá no 13, você vê lá com os filisteus, ele esperando por Deus, mas ele esperando em Deus, mas não esperando por Deus. Você vê já no 15, você vê a prova ali da confiança e a prova da obediência. No 13 a prova da confiança, no 15 a prova da obediência. 2 pilares fundamentais para o seu relacionamento com Deus. Saul, ele foi testado 2 vezes e falhou nas 2. Você vê que você pode estar numa posição muito alta, ao mesmo tempo você ser uma criança, um bebê na fé. Sabe o que tem que fazer, não confia em Deus e não obedece a Deus. Arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu minhas instruções. Samuel ficou irado e clamou ao Senhor por toda aquela noite. De madrugada Samuel foi ao encontro de Saul, mas lhe disseram: Saul foi para Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra, e depois foi para Gilgal. Olha o nível, olha o nível. O nível da pessoa cega. Não obedeceu, segurou tudo que era bom, manteve o rei de Agag. Se é para a primeira coisa para se eliminar algo, você elimina a cabeça. Se ele manteve a cabeça ali. E agora já estava achando que aquilo que ele fez era tão bom que ele precisava ainda erguer um monumento em sua própria honra. Tem pessoas que estão desse jeito. Vê o tamanho do milagre, o tamanho da vitória, o tamanho do escape que Deus fez na tua vida, e quando alguém pergunta, ao invés de você levantar um monumento para Deus, você levanta o seu monumento. Falando, não, porque realmente, é porque eu tenho meus contatos, não é porque eu sou bom.
Eu consegui isso aqui sozinho, não é porque eu que estou mantendo meu casamento, é porque eu estou mantendo minha empresa. Não, porque eu só sei, porque olha aqui o tanto de título, tanto de diploma, tanto de venda, o que eu fiz? 13. Quando Samuel o encontrou, Saul disse, quando Samuel o encontrou, Saul disse, o Senhor te abençoe, eu segui as instruções do Senhor. Olha como a pessoa... Sabe quando o esperto, a palavra, desculpa a expressão, mas o malandro sempre acha que conhece, sempre é mais esperto. Sempre o esperto quer ser sempre mais esperto. O esperto sempre acha que na lábia, na conversa, sempre vai conseguir. Mas ele não entende que ele mesmo está se enganando. Porque quando você conhece uma pessoa espiritual, você não engana uma pessoa espiritual, você engana uma pessoa carnal. Você engana uma pessoa que não vive pelo Espírito. Você nunca vai enganar um espiritual. Por isso que muitos não... Você vê que é como joio e trigo. Não tem como andar os dois juntos. Porque sempre o joio quer parecer mais esperto. E a gente sabe que o cara que acha que é mais esperto é o mais tolo. O cara que é o mais inteligente é o mais bobo. O cara que acha que sempre sabe tudo não sabe nada. E aqui é o exemplo. Saul é exemplo disso. O Senhor te abençoe, já sabe o que fez. Eu segui as instruções do Senhor. Samuel, porém, perguntou, então, que balido de ovelhas é esse que ouço com os meus próprios ouvidos? Que mugido de bois é esse que estou ouvindo? A palavra de Deus vem pelo ouvir. Você sabe que isso para mim é muito interessante, porque dentro das igrejas tem muito mugido, tem muita ovelha e tem muito mugido de boi. E tem gente que está acostumando com isso. Mas é aquele que sabe que tem coisa errada, na hora, já tem o ouvido, o discernimento, que aquilo não era para estar lá. Não se acostuma com o que é errado. Já ouve direto. Mas eu fiz tudo que o Senhor, eu fiz tudo que o Senhor mandou, todas as instruções. Então o que isso aqui está acontecendo? O que é esse barulho? Eu estou ouvindo. Esse barulho não é normal. Para quem entregou tudo, esse barulho não é comum. Está errado isso aqui. Para quem tem um ouvido santo, sabe que tem coisa errada. Tem o discernimento, tem a sensibilidade. Sabe que tem coisa que não foi feita direito. Porque se é para ouvir alguma coisa, você ouve a Deus. Se você está ouvindo mais coisa, é porque tem coisa errada. Tem coisa errada. Aqui é um exemplo muito claro de Saul. Respondeu Saul, os soldados trouxeram dos amalequitas. Foi os soldados, não tive nada a ver com isso. É porque meus funcionários que quiseram agir assim. É porque minha família. Sabe aquela mentalidade covarde? Mostra que é chefe, não é líder. Mostra que não assume a responsabilidade, por isso que está nessa posição, passando vergonha. Porque quando é coisa boa, levanta monumento. É ou não é? Quando é ruim, é cobrança, joga na costa do soldado. Percebeu? Sim ou não? Está alguém junto comigo aqui? Quando é vitória, levanta monumento para o seu próprio nome, no seu próprio nome, com a sua figura, com a sua cara, a sua honra. Mas quando chega a cobrança, o castigo, o tratamento, os soldados trouxeram. Eu tentei fazer o meu melhor, mas não tiveram jeito. Desculpa, Samuel. Eu tentei. Mas vai cobrar os caras lá, desculpa. Eles pouparam o melhor das ovelhas, dos bois, para sacrificarem ao Senhor, o teu Deus, mas destruímos totalmente o restante. O restante era bom ou era desprezível? Era desprezível. Então, até o ímpio faria isso. É você ter um comportamento de ímpio. O que ele mostrou agora é um comportamento de ímpio. Que até o ímpio despreza o que é ruim. O ímpio não vai. Quem vai rasgar dinheiro? Essa é sempre que o pessoal sempre gosta de usar essa expressão.
O cara é louco até começar a rasgar dinheiro, porque aí não é. Ninguém rasga dinheiro. Você encontra sacos de bebê no lixo, mas você não encontra sacos de dinheiro. É ou não é? Então isso é uma realidade. Então até um ímpio sabe o que é bom e o que é desprezível. E aqui era um Saul agindo com cabeça de ímpio. Samuel disse a Saul: fique quieto. Chega. É como o próprio Deus falando para muitos: fique quieto. Chega de desculpa. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite. Que assim, não tem mais o que falar com você. Sabe, eu recentemente falei com uma pessoa, e eu falei, investi, falei. Me ligava, atendia a pessoa, né, o rapaz, falava com o rapaz, falava. Ficava madrugada, não sei quantas vezes, enquanto investimento. Sumiu duas semanas, toda hora faz isso, né? Essas graças sempre somem. Depois chegou para falar comigo, eu falei: não tenho o que falar com você. Falei para ele: não tenho o que falar com você. Sabe por quê? Porque se eu fosse um bom líder, você tinha feito tudo que eu mandei. Então você precisa conhecer a Deus. Eu falei para ele: não tenho o que falar. Ah, não, porque eu queria. Não tenho o que falar. Não é uma pessoa que investir horas, dias, semanas, meses, toda hora falando com ele. Não tenho o que falar com você, porque você já sabe tudo. Você pode me ensinar. Eu não tenho o que falar mais. Você tem que agir agora. Eu não tenho mais o que falar. Se eu fosse se fosse um líder, se eu fosse o seu líder, você tinha me ouvido. Você sempre faz a mesma coisa. Agora você precisa conhecer a Deus. Porque tem pessoas que fazem isso. Chega e quer fazer você de bobo. Ao invés de você fazer o que tem que ser feito, aproveitar todo o investimento, horas, semanas, dias, não faz. Está lá, mentindo, fumando, fazendo o que quer. E quando sente pressão, volta para pegar um dipirona espiritual e depois volta para o pecado, quando a dor de cabeça para. Nós temos que dar bastas. Você não foi feito para ser uma pessoa que ouve e não fala nada. Você tem boca, você fala. E se tem coisas que chegou no seu ouvido, você tem que confrontar, você tem que confrontar. Tem coisas que você não tem o que falar mais. Ou você chega assim e fala: fica quieto. Tem mais que você tem que falar. Chega de desculpa, chega de mentira, chega. Eu lhe direi o que o Senhor me falou esta noite, respondeu Saul: dize-me. E Samuel disse: embora pequeno aos seus próprios olhos, você não se tornou líder das tribos de Israel? O Senhor ungiu como rei sobre Israel. E você foi ungido e você não agiu como líder. Você vê que Deus ele unge pessoas, mas essa pessoa não recebe a unção. Você tem a capa, mas não usa. Você tem a sandália, mas não bota. Você tem um cinto, mas não coloca. Você tem a couraça, mas não veste. Você tem um escudo, mas não usa. Você tem espada, mas não combate. O que adianta você ter essa armadura então? E o enviou numa missão ordenando: vá e destrua completamente aquele povo ímpio, os amalequitas. Guerreie contra eles até que os tenha eliminado. O Senhor já te deu a vitória. É só você ir, elimina tudo, acaba, só obedece. É uma ordem simples. A gente está aprendendo sobre a ordem simples, é uma ordem simples. Seja obediente para a ordem simples. Por que você não obedeceu, Senhor? Por que se lançou sobre os despojos e fez o que o Senhor reprova? Por que você troca o certo pelo duvidoso? Troca o que é grande pelo pequeno? Por que a gente tem que ficar querendo sempre algo imediato e não algo duradouro? Tem pessoas que sempre querem somente o agora, sabe? Os amalequitas. É um povo que era neto de Esaú.
Esaú vem de alguém que desprezou. Os amalequitas é um povo que é ligado à carne. Você vê que é interessante que a palavra-chave, Amaleque, na tipologia do Antigo Testamento, é um tipo de carne. Tem gente que não quer eliminar as coisas da carne. Amaleque é ligado à carne. Tem gente que ainda não quer limpar totalmente aquilo que está ligado à carne, não quer passar uma risca no chão, não quer destruir tudo. Por que você lançou os despojos? Por que você ficou com o que era? Sabe aquelas coisinhas, você elimina tudo, mas você fica com o celular, ainda fica vendo coisas, você elimina o celular, mas você fica com a TV, você fica com isso, mas você fica com outro, você fica com tira tudo, mas continua com a amizade. Sabe, nunca está 100%, nunca está completo, nunca decide morrer mesmo, de verdade. Disse Saul, mas eu obedeci ao Senhor. Está enganando quem, gente? Por que a gente ainda quer discutir com uma coisa tão óbvia? Está lá, o mugido, boi, ovelha, está acontecendo, está lá, os despojos estão lá. Cumpri a missão que o Senhor me designou, trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas, mas não foi tudo. Não está completo. Deus não aceita 95, 96, 97, 98, Deus não aceita. Ele quer 100%. 100% do seu coração, 100% da sua obediência. 100% da sua integridade, 100% da sua retidão, 100% da sua obediência, das suas ofertas, do seu sacrifício. Deus quer tudo 100%. Ele não aceita nada, não adianta, 99 é zero. Para Deus, 99 é zero. Você não entendeu isso? Tem que entender. Você está achando que você está 100%, está ainda questionando a igreja, mas eu fiz isso, mas eu cumpri tal missão, mas eu fiz tal oferta, mas eu estou nos evangelismos, eu estou naquilo, tal, 99 é zero. Por isso que você não vai viver e ainda não está entendendo sobre isso. Está segurando coisas na tua vida. Trouxe Agag, o rei dos amalequitas, mas exterminei os amalequitas. Os soldados tomaram ovelhas e bois do despojo, o melhor que estava consagrado a Deus para destruição, a fim de os sacrificarem ao Senhor seu Deus em Gilgal. Já viu aquela expressão? Quanto mais você explica, mais errado fica. Quem já ouviu essa expressão? Quanto mais você tenta explicar, mais errado fica. É isso que acontece com muita gente. Quanto mais que quer explicar, mais errado fica. Porque até então ele não tinha tocado na questão do sacrifício. Agora, peraí. Vamos tentar agora desse... Sabe como ainda o bispo Murilo estava dizendo ainda sobre as expressões com a bispa. E a pessoa joga para lá e ela joga para cá e ela ainda continua com os seus belos argumentos. E o argumento é ótimo. Para quem não tem discernimento, vai entender isso aqui. Para uma pessoa com discernimento já sabe. Isso aqui é uma traseira... Desculpa a malandragem do mundo para dentro da igreja. Se você quer tentar trazer o seu esquema para dentro da igreja, para a palavra de Deus, para uma vida com Deus, não vai funcionar. A fim que os sacrificarem ao Senhor, seu Deus, em Gilgal. Samuel, porém, respondeu, acaso tem o Senhor tanto prazer em holocausto e em sacrifício quanto em que se obedeça a sua palavra? Acaso o Senhor tem prazer mais no holocausto, no sacrifício, quanto à palavra de Deus, a obediência à palavra de Deus? A obediência é melhor do que sacrifício. Repita comigo. A obediência é melhor do que sacrifício. E a submissão é melhor que a gordura de carneiros. Você se submissa à palavra. Você obedecer à palavra e se submissa às ordenanças, às ordens simples. Pode realmente... a gente acreditar que Deus vai preferir gordura de carneiro, o teu dinheiro, os teus sacrifícios, do que a obediência à palavra. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria. Tem gente que está aí, na rebeldia,
e já pode ser considerado um feiticeiro. E a arrogância como mal da idolatria. Tem gente que não aceita. Criou uma imagem tão distorcida, Saul tinha tanto uma imagem tão distorcida dele, que ele não tinha nem saído das fraldas e já tinha levantado o monumento dele. Uma imagem, uma arrogância tão grande, que ele tinha criado um Deus que ele continuava idolatrando, um Deus que ele mesmo, na cabeça dele, ia funcionar. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. Quando você rejeita a Deus, ele rejeita você. A maneira que você se revela a Deus é a maneira que ele vai se revelar a você. Pequei. Pequei, acabou. Chega. Eu entendi, Senhor. Eu errei. Violei a ordem do Senhor e as instruções que tu deste. Tive medo dos soldados. Meu Deus, a pessoa ela podia ser vendedor de colchão ou de carro usado, né? E podia ser vendedor de celular ou de tênis, sabe? Ele é muito bom em argumento. Tem gente que tem tanto argumento, mas assim, sabe vender de uma maneira que, como eu toda hora estou falando aqui, se uma pessoa não tiver relacionamento, ela acredita. Tem gente que se vende, o sofredor, o injustiçado dentro da igreja, que todo mundo vai ajudando, todo mundo acredita, e quando você vai cavucando, você começa a encontrar, espera aí, essa pessoa não é tão assim, essa pessoa não fez tudo isso. Talvez essa pessoa não fez, talvez não tem tudo isso, realmente tem coisa que está errada aí. Tem coisa que precisa ser modificada, por quê? Porque está aí. Foi para todo lado e no final não teve um lado nenhum. Ficou para o lado longe do Senhor. Violei a ordem do Senhor, as instruções que tu deste, tive medo dos soldados e os atendi. Agora eu te imploro, perdoa o meu pecado e volta comigo. Perdoa o meu pecado e volta comigo para que eu adore o Senhor. Nós só temos uma chance na vida. Tem momentos da vida que é aquele portal. Dali eu vou estourar, eu vou subir, eu vou vencer, eu vou romper, eu vou testemunhar testemunhos inéditos, eu vou viver milagres inéditos, eu vou ver uma geração poderosa, ou tem momentos que eu vou atender minha carne e vou decretar uma geração fracassada. Esse é o momento. O momento chave que eu vou fazer o quê? E às vezes você está nesse momento. Você está na oportunidade de encerrar coisas na sua vida e você não fez isso ainda. E pode ser que chegue Deus e fala, fica quieto, já acabou. Não tem mais tempo. Acabou. Você selou toda a sua geração, porque você foi um egoísta, você foi uma pessoa covarde, uma pessoa que cometeu a rebelião, uma pessoa que cometeu a idolatria, uma pessoa que está longe da obediência do Senhor e ainda acredita que somente sacrificando está tudo certo. Lembra que eu falei agora no culto dos jovens? Ainda eu falei sobre isso. Do membro, desta mulher que ofertava, fazia tal, ajudava nos trabalhos, mas dentro da casa, imoralidade, cervejinha todo final de semana. E quando foi confrontada, começou a não gostar. Eu confrontei, tive que falar, e sempre vou falar. E estava disposta, ela ajudava nos trabalhos, não estava me preocupando, tanto que parou depois e continuou. Depois de um tempo, ficou meio assim, falei de novo, filho aqui sofrendo, a todo momento falando com a Jéssica, revelando coisas assim, que até, assim, depois a mãe descobriu, mas assim, ele não confiava na família. Então, a condição era o quê? Era somente a condição financeira. E se estava bem financeiramente, o resto eles iam empurrando. E não funciona assim.
Samuel, contudo, lhe disse, não voltarei com você. Você rejeitou a palavra do Senhor e o Senhor o rejeitou como rei de Israel. Acabou o papo. Não vou voltar com você. Acabou, você já escolheu o teu caminho. Tem gente que escolhe o caminho, depois quer que você venha, pega ele no colo e leva para outro caminho. Você já teve oportunidade. Agora tem que aprender de outro jeito, porque por amor, pelo ensinamento, pelos exemplos, não quer aprender, então tem que aprender pela dor, pelo sofrimento, pelas perdas. Quando Samuel se virou para sair, Saul agarrou a barra do manto dele e o manto se rasgou. Naquele momento, a tentativa carnal de Saul foi o ato profético que talvez foi muito mais forte do que até tudo que ele tinha ouvido. Porque Saul é um cara que estava ouvindo. Ouviu, mas não, ele escutou, mas nunca ouviu. Ele só escutava, mas nunca ouvia. Agora é a cereja do bolo para ele entender o que estava acontecendo. Samuel lhe disse, o Senhor rasgou de você hoje o reino de Israel e entregou a alguém que é melhor que você. Hoje você está sendo rasgado. Hoje, todos os planos de Deus, tudo que tinha sido escrito para você e para você viver, foi totalmente rasgado. Porque você decidiu rasgar a obediência à palavra de Deus. Aquele que é a glória de Israel não mente nem se arrepende, pois não é homem para se arrepender. Saul repetiu, pequei agora, honra-me perante as autoridades do meu povo e perante Israel. Era sua imagem, sempre foi imagem, nunca foi Deus. Mais uma vez, pessoas que só querem honra, pessoa que só quer aparecer. Volta comigo para que eu possa adorar o Senhor, o teu Deus. E assim Samuel voltou com ele. Saul adorou o Senhor. Então Samuel disse, traga-me Agag, o rei dos Amalequitas. Agag veio confiante, pensando, com certeza já passou a amargura da morte. Samuel, porém, disse, assim como a sua espada deixou mulheres sem filhos, também sua mãe entre as mulheres ficará sem seu filho. Samuel despedaçou Agag. Repita comigo, despedaçou. E Samuel despedaçou Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel partiu para Ramá e Saul foi para casa em Gibeá. Você vê que tem coisa que você precisa fazer você mesmo, né? Samuel, ele foi e finalizou aquilo que foi ordenado. Finalizou a cabeça. Samuel, ele não se preocupou com boi, ovelha e jumento. Sabia que era para fazer, mas ele se preocupou em matar logo a cabeça. A mesma maneira que você deixou mãe sem filhos, agora tua mãe vai ficar também sem você. E ele não matou, ele despedaçou. Porque é assim que você faz. Quando Deus te manda fazer algo, você não somente mata, você despedaça, você destrói, você queima, você elimina na face da terra. Você não dá opção daquilo voltar. Você corta, você arranca, você encerra, você elimina. Você bota um ponto final, você passa uma risca no chão. Você entende, eu vou fazer da maneira que Deus quer. Não vai sobrar identidade de Agag. Porque quem eu sirvo é Deus. E se eu sou servo de Deus, eu arranco até a digital do problema. Porque se Deus mandou, eu obedeço. Não tem conversa, não tem papo, não tem diálogo. Você vê que o diabo às vezes ele pensa dessa maneira. Já foi. Talvez uma prisãozinha, talvez ele me deixe um pouco ali em stand-by em algum lugar, esperando para depois agarrar esse pecado, fazer uma amizade com Agag, até chegar uma pessoa que realmente é servo de Deus e que ama a Deus e as pessoas. Porque se Saul amasse as pessoas, a sua descendência, ele nunca faria isso, porque sabe que toda a sua descendência iria sofrer, porque era um cara egoísta.
toda a sua descendência, essa desobediência ia fazer todo Israel sofrer. Então você vê um Samuel que ama as pessoas, ama Israel. Ele amava Israel, amava a Deus. E ele não vai brincar com as ordenanças de Deus. Por isso que Samuel foi quem foi e Saul foi quem foi. Aqui são duas pessoas que tiveram e ouviram. Um decidiu segurar, guardar. Outro decidiu despedaçar. Se realmente era importante, por que Saul manteve a cabeça? Porque se era importante as coisas boas, por que não deixou somente os bois, ovelhas, jumentos? Mas ele deixou a cabeça, aquilo que, se fosse para matar primeiro alguma coisa, você matava a cabeça. Porque tudo começa na cabeça. Tudo começa de cima para baixo. E quando você quer eliminar um povo, uma geração, você começa de cima para baixo. Você mata, você destrói, você elimina, porque sabe que aquilo vai voltar. Deus não vai voltar atrás naquilo que Ele ordenou. E se não for você, outro vai pegar a tua bênção. Se não for você o Jiré, o provedor, um dos distritais, se não for você aquele que será esse grande líder, outro vai entrar na tua frente e vai liderar. Porque a ordem, o plano de Deus não vai ser atrasado porque você quer ser desobediente, um mimado. Ou não quer fazer o que Deus está mandando, outro vai tomar o teu lugar, pegar os planos que Deus tinha para você e vai entrar na tua frente, os últimos serão os primeiros. E você vai voltar para a fila de novo, porque ao invés de você respeitar, obedecer o que Deus mandou, está brincando. Mas tem gente que está chegando agora com carinha nova, com coração quebrantado, que está chegando e está assumindo frentes. Está assumindo um tempo novo e você vê que aqueles mais antigos que não estavam entregando, está ficando para trás. Os mais novos estão assumindo a liderança, porque é a mentalidade nova, esse espírito novo. Esses jovens que eu vejo que querem obedecer a Deus, que amam a Deus e não aceitam negociar com o rei de Agag, não aceitam negociar com a Amalequita, não aceitam iniciar e negociar com nada. Bota ponto final. Porque sabe que pode estabelecer todo o seu reinado para sempre, ou pode também rasgar toda a sua história também para sempre. Nós temos que pegar essa palavra e entender o que Deus está querendo de mim. O que eu preciso despedaçar, eliminar, acabar com tudo. Encerrar esse tempo na minha vida. Talvez muitos aí eliminou tudo, mas ainda tem lá uma ovelhinha, tem um jumento, tem alguma coisa ainda viva. Deus está falando, você nunca vai viver um novo se não tirar o velho. Essa troca tem que acontecer. Tem que eliminar, tem que encerrar. Porque dessa maneira que o Senhor nos chama para viver uma vida sem reservas. Uma vida com uma obediência integral e não parcial. Se coloca de pé, por gentileza. Feche seus olhos por um momento, antes de nós encerrarmos. E eu quero que nesse momento você peça para Deus te revelar o que Ele está pedindo para você. O que está faltando. Qual a escama ainda que está te impedindo de ver? O que está acontecendo que você não consegue enxergar? Qual que é o seu Agag? Qual a Amalequita que ainda está vivo? O que Deus mandou você fazer que você ainda não fez, não entregou? Deus, Ele quer encerrar situações da tua vida e você está querendo guardar coisas. Na tua visão carnal é bom ainda? E Deus está falando, bom sou eu, bom é os planos que eu tenho para a tua vida. Você era o menor, Deus te ungiu como rei, e se está agindo como um carnal, como um cego, uma pessoa ingrata. O Senhor chegar e falar, me arrependo de ter levantado Saul. Quantas vezes a gente está numa posição tão alta, e perdendo por coisas tão miseráveis. Tem gente que está desprezando coisas tão grandes para ficar com coisas tão pequenas e imediatas. Não pode, nós não podemos mais viver assim.
As coisas não podem mais ser assim na nossa vida. Tem coisa que não é assim, não pode mais ser assim. Meu Deus, o Senhor está falando conosco, chega de viver uma vida assim. Nós não podemos mais viver assim, nós não podemos mais ser esse tipo de pessoa. O Senhor nos chamou para estabelecer o nosso reinado. Deus quer que o nosso reinado seja duradouro para sempre. E a gente está brincando de ser crente, brincando de ser rei, brincando de levantar monumento próprio. Meu Deus, eu peço, meu Pai, que cada palavra, meu Pai, venha ter chegado nos corações, meu Deus, abertos, sedentos, que busquem mudanças. Cada um, meu Pai, viva hoje, meu Pai, essa oportunidade, estabeleça o seu reinado. Meu Deus, que a partir de hoje, meu Deus, mentalidades, meu Pai, de pessoas que até então dava lugar às coisas boas da vida ímpia, não seja mais colocada, meu Pai, à frente dos planos do Senhor. Que hoje, meu Pai, ciclos sejam encerrados. E que uma geração forte, meu Pai, que decide realmente obedecer ao Senhor e que preserva a confiança e a obediência, porque sabe que esse é um dos pilares do cristão. A obediência, o sacrifício, a obediência, a confiança, confiando e obedecendo sempre, esperando pelo Senhor e obedecendo a tudo, meu Deus, porque sempre uma obediência ela vai ficar à frente do sacrifício. Mas não que o sacrifício não exista, ele anda junto, mas quem chega primeiro sempre é a obediência à palavra de Deus. Muito obrigado, meu Deus. Nós te amamos demais. Eu peço que o Senhor, meu Pai, continue conosco. Que o Senhor venha, meu Deus, falar em cada coração. Que cada um possa ser usado, aprovado, levantado, sustentado, curado, liberto, livre, prosperado, meu Pai. Avivado para a honra e glória do Senhor. E cada um, meu Pai, seja cheio do seu Espírito. Que viva, meu Pai, meu Deus, dias poderosos. Que o reinado, meu Pai, de cada um seja estabelecido para sempre. A partir do momento que encerrar ciclos. Meu Pai, que a partir do momento que vem encerrar ciclos na vida, eu acredito. Eu abençoo a vida de cada um, meu Deus, e peço que o Senhor venha, meu Pai, nos sustentar, nos ajudar, nos abençoar, nos dê, meu Pai, uma quinta poderosa, uma cesta de milagres, um final de semana extraordinário no Senhor, meu Deus. Que cada um, meu Pai, viva o melhor tempo da vida e que o Senhor possa, meu Pai, estabelecer, meu Pai, o nosso reinado e a nossa geração como uma geração forte de homens e mulheres poderosos, meu Pai, tementes a Deus e obedientes à palavra. Muito obrigado, meu Pai. Nós te amamos e te agradecemos demais em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Graças a Deus.